Sabe aquela pergunta que volta e meia a gente se faz? Como é que o coração aprende a sentir? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nessa jornada que é fascinante, usando um mapa bem diferente, um mapa antigo, para entender nosso crescimento emocional, o naipe de copas do tarô. A grande questão que vai guiar nossa conversa é essa: como é que o coração aprende a sentir? Como a gente sai daquela primeira faísca de emoção e chega num amor maduro, um amor que sabe compartilhar? É esse o caminho que a gente vai desvendar. E o mapa que a gente vai usar é o de copas. Mas calma, a ideia aqui não tem nada a ver com adivinhação. É legal pensar nisso mais como uma simbologia, sabe? Uma que descreve uma jornada psicológica que todo mundo, de um jeito ou de outro, acaba passando. A jornada dos nossos afetos. Então, vamos lá. Nossa viagem vai ter algumas paradas bem importantes. Primeiro, vamos ver o despertar do sentimento. Depois, como ele se expande para o mundo e de repente precisa de uma pausa. Em seguida, a gente vai encarar as provas de fogo do coração, como a perda e a ilusão, e a partir daí, vamos trilhar o caminho para a maturidade, entendendo que essa é uma viagem e não um ponto de chegada. Ok, vamos começar do comecinho de tudo. Onde é que nasce uma emoção? Essa primeira fase é sobre isso, sobre aquela faísca inicial e o primeiro passo, ainda meio tímido, na direção de outra pessoa. E tudo começa com o Ás de Copas, que é tipo o marco zero da nossa vida afetiva. Pensa nele como se fosse uma fonte, sabe? A água está começando a brotar ali. Ainda não é um rio correndo para o mar, é só a nascente. E por que começa assim, de dentro para fora? Porque antes da gente poder compartilhar qualquer sentimento, primeiro a gente precisa reconhecer que ele existe aqui dentro. É uma coisa silenciosa, íntima. É a pura capacidade de sentir. E aqui a gente já vê os dois lados da moeda, né? De um lado tem a pessoa que simplesmente acolhe o que sente, que entende o coração como essa fonte. E do outro, os extremos. Ou é aquela sensibilidade tão grande que chega a paralisar, ou é um bloqueio total, um medo de se machucar que impede até de começar a sentir. Então o ponto central é esse. O Ás de Copas é a afirmação da emoção, mas uma afirmação interna. É o eu sinto. Simples assim. Só que esse sentimento interno, ele não fica sozinho por muito tempo. A jornada continua e a próxima etapa já muda tudo. A gente sai do eu sinto e vai para o eu encontro alguém para sentir comigo. E aí chega o 2 de copas. Bom, aqui nasce a relação. Aquele sentimento que era só nosso, agora encontra um espelho em outra pessoa. É aquele momento mágico de se sentir visto e, ao mesmo tempo, de conseguir ver o outro de verdade. É aqui que nasce a reciprocidade, aquela troca que, ufa, confirma que a gente não está sozinho no que sente. E aqui já aparece o primeiro grande teste de qualquer relacionamento. O caminho saudável é aprender a manter essa conexão mesmo quando as diferenças surgem, quando o outro não é mais um espelho perfeito. E o perigo, o grande risco é a gente se apegar demais àquela magia do começo, sabe? Idealizar o outro e fugir de qualquer conflito só para não quebrar a ilusão. Agora, esse sentimento que nasceu ali a dois começa a se expandir. A emoção sai daquela intimidade do casal, entra no mundo social. E logo em seguida, o que é bem curioso, ela pede uma pausa. Com o 3 de copas, o sentimento transborda. Sabe aquela alegria de apresentar alguém que a gente gosta para os amigos? É bem isso. A felicidade sai do particular e vira uma celebração em grupo. É a leveza de sentir que seu afeto pertence, que ele é bem-vindo no mundo. E, de novo, o segredo está todo no equilíbrio. Celebrar com os outros é maravilhoso, mas se essa busca por festa e por gente vira uma necessidade constante, pode ser um sinal de alerta, né? De que talvez a gente esteja usando a socialização para fugir de si, para evitar olhar para o que realmente está sentindo lá no fundo. Depois dessa expansão toda, vem uma contração, que é super necessária. O 4 de copas é a pausa do coração. É um momento curioso, não é bem tristeza, é mais um desalinhamento. Aquilo que antes dava alegria, de repente parece meio vazio. E por que essa pausa é tão importante? Porque ela nos força a checar se o que estamos vivendo ainda faz sentido para a nossa verdade interior. Bom, agora a jornada mergulha mais fundo. A gente entra na parte mais difícil, talvez, mas também na mais transformadora de todo o caminho. É aqui que o coração é testado de verdade. Depois daquela pausa para refletir, muitas vezes vem uma clareza que dói. O 5 de copas é esse momento. É o confronto direto com a decepção, com o luto, com a realidade dura de que algo se perdeu. Pode ser um relacionamento, uma expectativa, um sonho. E a gente pode se perguntar, poxa, mas por que passar por isso?
porque aprender a processar perda é fundamental para a maturidade emocional. O caminho saudável é sentir a dor, atravessá-la, mas sem se tornar a própria dor. O perigo é ficar preso naquilo que se foi, definindo a vida pela ausência, sem conseguir ver o que ainda ficou de pé. Depois de uma dor tão grande, a alma precisa de um respiro, de um bálsamo, né? O 6 de copas é esse movimento de cura. A gente volta para as memórias de ternura, de inocência, não para fugir do agora, mas para lembrar o coração de que o afeto também sabe ser gentil e de que é seguro sentir de novo. E com o coração se abrindo de novo, surge um novo labirinto. Olha só, o 7 de copas é o teste da ilusão. O desejo volta com força total, mas ele vem todo espalhado em 1000 fantasias, em ideais de amor perfeito. O grande desafio aqui é, como é que a gente separa o joio do trigo? O que é um desejo genuíno e o que é só uma miragem bonita por fora, mas vazia por dentro. E é justamente essa capacidade de discernir que nos leva para a reta final da jornada. Aqui, todas as lições aprendidas nas tempestades e nas pausas começam a se juntar, a se integrar, levando a escolhas mais conscientes e a um sentimento de realização verdadeiro. O 8 de copas é um ato de profunda fidelidade a si. Depois de enxergar as ilusões do 7, vem a escolha, que muitas vezes é bem difícil, de se afastar do que não é mais verdadeiro. É ter a coragem de deixar para trás uma situação que até pode ser confortável, mas que já não alimenta a alma, para caminhar em direção ao desconhecido, confiando na própria bússola interna. E depois de se afastar do que não servia mais, a gente não encontra outra pessoa logo de cara. A gente se encontra. O 9 de copas é essa satisfação que vem de dentro. E olha, não é egoísmo não. É como ter uma casa interna tão aconchegante que não existe mais o desespero para que alguém venha morar junto. E essa fase é absolutamente fundamental, porque só quando a gente se sente inteiro é que pode se relacionar por escolha e não por necessidade. E aí sim, finalmente chegamos no 10 de copas. É aqui que a plenitude que foi encontrada dentro de si pode, enfim, ser compartilhada. O amor que surge daqui não vem da carência, daquela busca por alguém para nos completar. Ele nasce do transbordamento de 2 corações que já são inteiros. É a harmonia construída sobre a sabedoria de toda a jornada. E agora, a gente chega ao ponto talvez mais importante de toda essa nossa conversa. Uma coisa que tem que ficar muito clara é que esse mapa não é uma linha reta, com começo, meio e fim. É um ciclo. E a gente pode estar em diferentes pontos dele, em vários momentos da vida. A verdadeira questão não é chegar ao fim, mas sim entender onde estamos agora. Então, a reflexão que fica é essa. Ao olhar para esse caminho, onde será que o próprio coração se encontra hoje?